decisão, tudo é decisão. Aqueles que estão conosco têm liberdade para estar. Ninguém é preso a nós. Aqueles que estão em outra igreja têm liberdade para estar lá. E quem está no mundo tem liberdade para estar. Deus nos torna livres. E o maior campo de batalha da nossa vida é a nossa mente. Diga, o maior campo de batalha é na minha mente. Diga, se eu vencer a mim mesmo, fala, o diabo fica fácil de eu vencer, fala. Porque o inimigo ele vai tentar bombardear primeiro a sua mente, para depois tentar te destruir, para depois tentar minar as suas forças. Mas se na sua mente, essa mente ela é governada pelo Espírito, e você puder dizer, temos porém, eu tenho porém, a mente de Cristo, então vencer o diabo fica fácil. Agora as dúvidas vêm na mente. Os problemas acontecem antes na mente para depois acontecer fora de nós. Todo problema na vida de um ser humano é um problema de sabedoria. Alguém que está com um problema financeiro teve um problema de sabedoria, não soube administrar a sua vida financeira. Quem está com um problema de relacionamento teve um problema de sabedoria para se relacionar. Porque hoje eu tenho um casamento consolidado, abençoado, estruturado, por causa da sabedoria. Tem hora que é para se render. Tem hora que é para me posicionar. A hora que é para eu me posicionar, a minha esposa se rende. Sabedoria. A hora que é para eu me render, ela se posiciona. Sabedoria. E todas as vezes que ela se posiciona, eu entendo que eu preciso me render. Porque mulher tem sabedoria. Ela sabe o que está falando. Afinal de contas, a mulher sábia edifica o lar. Mas a tola, com a sua própria mão, a destrói. O que me chama a atenção é que nesse texto de Provérbios, a Bíblia não fala o homem sábio. Não é o homem sábio que edifica o lar, é a mulher sábia. Tem mulher sábia aqui? Diga glória a Deus. Então o seu lar será edificado, enquanto as tolas estão derrubando com as próprias mãos. Problemas espirituais, ele nascem primeiro na mente, para depois no espírito. É você que decide orar. É você que decide ler a Bíblia. Se você decidir na sua mente não orar e não ler a Bíblia, você agora vai ter um problema, e esse problema é espiritual. E o problema espiritual, ele enfraquece o homem, depois os ossos, depois os relacionamentos, depois a vida financeira. Mas quando eu sou fortalecido na minha vida espiritual, eu tenho conquistas na minha vida familiar. Eu tenho conquista na minha vida financeira. Eu tenho conquista na minha vida com os meus amigos, na minha rede de relacionamentos. Então, para você adquirir sabedoria, a Bíblia diz, peça a Deus. Mas como pedir a Deus? No corredor da casa? Indo para o trabalho? É em oração. Pequenos hábitos te levam a grandes conquistas. Vamos repetir isso? Diga, pequenos hábitos me levam a grandes conquistas. Hoje eu estava falando com um jovem e eu fiz uma pergunta para ele. Alguém consegue entrar numa academia de musculação e levantar 120 quilos de supino no primeiro dia? Para quem não sabe qual é o supino, é um exercício que faz para fortalecer os músculos do peito, do tórax. Alguém consegue deitar numa mesa daquela e levantar 150 quilos no primeiro dia? Pode até conseguir levantar uma vez, porque é um homem forte, 2 vezes, por ser muito forte. Mas jamais ele vai conseguir fazer uma série de repetições como alguém que já está treinando há anos. Então a sabedoria faz com que você crie pequenos hábitos. Se amanhã você decidir orar e dobrar o seu joelho para orar por 1 hora, você não conseguirá. Mas se você colocar no seu coração que vai orar 5 minutos, eu garanto para você que você consegue. E o outro dia, 5. E no outro, 7. O que é 2 minutos a mais? Quase 50% a mais do que no dia anterior. E de repente, quando você vê, você está orando pela família, pelos amigos. Diga comigo, todo problema é um problema de sabedoria. Bom, briga de marido e esposa, problema de sabedoria, porque se a mulher for sábia, ela não briga.
ela tem sabedoria. E Deus vai honrando a sabedoria, consolidando relacionamentos, fortalecendo a sua vida familiar. Os seus filhos vão tendo uma referência a quem guiar, a quem seguir, como ser, porque encontraram nos pais este modelo e esse exemplo. Então a grande questão, irmão, não é se você está numa igreja. A grande questão é que voz você ouve. Porque como você conhecerá? Minhas pequenas atitudes vão me demonstrar como eu me comporto nas redes sociais. Como eu respondo quando eu sou confrontado e afrontado, vão demonstrar os frutos do Espírito que há em mim. Será que tem paz suficiente na minha vida? Ou será que se eu for atacado na internet, eu vou revidar, vou debochar, vou caçoar, ou vou ser bravo, vou jogar pragas? Se colocar debaixo de uma autoridade, de uma mentoria, também é sabedoria. Porque não é se a igreja faz barulho ou não. É se tem Deus lá ou não. Você sabe da minha capacidade pela forma que eu ministro sobre a sua vida. Você sabe da minha vida espiritual pela forma que eu me comporto com a minha esposa. Você sabe que se você pode se orientar comigo como alguém para mentorear a sua vida familiar pela forma de eu ser pai. A voz que você ouve determina o lugar que você chega. O sucesso que você tem está diretamente ligado às vozes que você ouve. Se você ouve muitas vozes, você é um cidadão, você é uma mulher perdida. Muitas vozes. Aí o Senhor Jesus, ele vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E como você vai ouvir a voz do Senhor Jesus? Através do Espírito Santo, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus fala com você, diga amém. E como você sabe que é o Espírito Santo que está falando contigo? Sendo que na grande maioria das vezes ele não vai falar de forma audível, te chamando pelo nome. Te chamando Reginaldo no céu. E ao ponto do Naldo olhar para o céu e dizer, sim, Senhor. Ele vai falar dentro de você, usando a sua voz interior. E como você sabe que a sua voz interior está sendo usada pelo Espírito Santo para falar a sua mente? Porque ele habita em você. E as suas atitudes, as suas ações revelam que o Espírito de Deus habita em você. Diga comigo, o Espírito Santo habita em mim. Irmão, quando você vê um pastor exaltado, briguento, pergunte. Não se o Espírito se move na vida dele. Se você é daquele jeito, porque as pessoas não suportam gente assim. Eu preciso ser pastor. Quando você vai no médico, irmão, você não quer ver um médico que dá coice. Você quer ver um médico que te examine. Você quer um médico médico. Quando você vem à igreja, você quer um pastor pastor. E qual é a função do pastor? Apacentar. A função do pastor é guiar as ovelhas para o pasto verdejante. Tem que ter pasto. Tem que ter alimento, tem que ter água fresca. Por que nós não convidamos muitas pessoas para vir ministrar na nossa igreja? Uma vez eu ouvi do apóstolo Fábio e aquilo marcou o meu coração. Porque a igreja tem que saber que voz que guia ela. Quando muita gente vem pregar e o pastor quase nem prega, que voz guia essa pessoa? Qual é a identidade desta igreja espiritual?